Olá pessoal, Leopoldo Nantes aqui outra vez. Hoje a ideia é trazer uma aula sobre divisão rítmica, né? Sobre leitura rítmica, né? Para partitura, para dar um início para quem tem muita dificuldade com a leitura de partitura, né? Principalmente o público que é guitarrista, violonista, o pessoal que começou por instrumentos de corda, né? Instrumentos populares, e tal. Muitas vezes não é muito comum começar primeiro na prática e tal, e a leitura acaba ficando um pouco de lado, né? E eu entendo, porque comigo também foi assim, foi uma dificuldade grande aprender a parte da leitura, né? A gente desenvolve até hoje, na realidade, né? Mas para dar o start foi muito difícil, porque uma vez que você já toca o instrumento e você ter que se desprender daquilo tudo que você já sabe para começar a aprender uma coisa nova como se estivesse começando do zero, né? Porque é mais ou menos essa sensação que você tem. Não é uma coisa fácil, então eu compreendo perfeitamente assim e acho que né, eu também tentei com métodos e tal e só depois de ter aprendido assim realmente com um professor foi que eu consegui ler de verdade, assim, porque é muito difícil sozinho conseguir sair fazendo uma leitura legal e ter uma boa referência assim para conseguir fazer direito, né? É muito fácil você se perder nesse caminho de aprender leitura e achar que está lendo e não está na realidade, né? Tá fazendo algumas coisas erradas. Então, tem um método que é baseado no método Hindemith, que eu acho muito legal e muito prático, muito fácil para começar a ter uma ideia da leitura, como funciona, e depois, obviamente, vocês têm que, né, de repente, ir atrás de alguns métodos, tipo Pozzoli, por exemplo, Gramani, que são bons métodos de leitura rítmica para desenvolver essa parte, e muito provavelmente esse pontapé aqui já vai servir como um bom início para vocês desenvolverem, tá? Então, a gente vai começar falando sobre a ideia de pulso, né, que é uma coisa importante. Então, tô tentando assim fazer uma aula para quem não sabe nada mesmo, tá? Então, lógico, o cara toca de ouvido, tudo, mas a partitura ele é uma coisa assim que a pessoa olha e ela tá cega, ela não tá entendendo nada, certo? Então, quando a gente trabalha esse conceito de pulso em música, né, é muito importante porque isso é a referência que a gente tem para poder trabalhar a partitura, para poder entender como ela funciona e como a gente faz a leitura corretamente, né? E o pulso, ele é uma medida, uma marcação natural que a gente faz quando a gente está escutando uma música, né? Se vocês pararem para pensar, essa é a minha maneira de entender isso, né? A maneira de eu achar que fica mais fácil explicando a distância, assim. Então, quando você está escutando uma música, muito provavelmente você fica batendo o pé, ou balançando a cabeça, ou estalando o dedo, né? Que é como se fosse uma coisa natural para você. Essa é a pulsação da música, né? Como se fosse a medida regular que rege tudo que é subdividido e tudo que é feito ritmicamente em cima daquela música, né? Então, se a gente colocar isso graficamente, vou fazer uma espécie aqui de um desenho, assim, ó. Vamos imaginar que cada tracinho desse que eu estou colocando na vertical é um pulso, certo? Então, que é essa batida regular que a gente toca ou marca quando está ouvindo uma música ou está executando uma música, certo? Cada risquinho desse é um pulso, certo? Deixa eu puxar uma flechinha aqui. Pulso, tá? Então essa é a nossa medida regular. E com cada risquinho desse a gente vai estar fazendo, a gente vai estar batendo palma enquanto estiver fazendo isso aí, certo? Aí em cima, vou dar uma outra cor aqui. Em cima eu vou fazer alguns riscos aleatórios aqui, que vão ser
vai ser como se fossem as notas musicais que a gente tem, tendo durações diferentes, né? Uma mais longa, outra mais curta, né? Então tudo que está de azul aqui, vou puxar outra flechinha aqui, são as notas musicais. Lógico, isso aqui não vai ser esse desenho que a gente vai usar para leitura musical, tá? Isso aqui é uma espécie de um gráfico para a gente chegar até lá, só que entendendo de uma forma mais clara, né? Porque os desenhos, né? Vamos combinar que os desenhos criados para notação musical não são coisas muito claras, né? É uma coisa um pouco estranha e passa um pouco longe da realidade. Então é uma coisa muito abstrata para a gente entender de cara, né? Então esses risquinhos que estão na horizontal de azul são as notas musicais, certo? Que a gente vai solfejar e cantar com a sílaba tá, ok? Então vou experimentar fazer aqui. Qual que é a ideia? A ideia é que vocês tentem fazer aí em casa junto comigo, tá? Para praticar, certo? Então vamos imaginar que o pulso, né, essa medida regular que a gente tem enquanto está cantando uma música, né? Se eu estiver cantando Asa Branca, quando olhei a terra ardendo, a gente tem isso aqui, ó. Com a fogueira de São João, certo? O que é isso aqui, né? É o pulso da música, né? É a medida, né, a métrica dela, né, regular, que fica imposta, né, vamos dizer assim, inerente à música, né, mesmo que você não esteja escutando, é como se você estivesse sentindo essa pulsação, né, enquanto você está ouvindo a música Asa Branca, né, e é em cima disso aqui que você julga o que é um tempo, 2 tempos, meio tempo e assim vai, né. Então, vamos imaginar. E o pulso ele é uma medida regular, então é uma coisa que não oscila, né? Exceto em músicas que tem um conceito, uma composição mais complexa e tal, mas acho que não é o caso ainda falar disso, né? Mas, no geral, o pulso é uma coisa que você fica marcando ali, independente do que acontece na música, essa marcação não muda, certo? E as notas estão ali, e a gente vai cantar, nós vamos cantá-las enquanto estiver marcando esse pulso com a palma, certo? Então vamos lá, se eu fizer isso aqui, ó, 3 e tá, 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 tá. Deu para entender o que eu fiz? Eu vou repetir. Então o que eu fiz? Enquanto eu estava marcando esse pulso, né? Lembrando, cada risquinho preto na vertical é um pulso. É essa marcação que eu estou fazendo aqui, estalando o dedo ou com a palma, tá? E esses risquinhos de azul em cima são notas que eu estou cantando em cima desse tempo que eu estou marcando, tá? Você percebeu que tem alguns risquinhos na vertical que eles estão sem nota em cima? É uma espécie de pausa. Então eu continuei só marcando o pulso e não cantei nada. Vamos de novo? Vamos tentar junto comigo. 3, 4. Tá, 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 tá. Começou a compreender? Vamos tentar fazer um pouco diferente agora? Vou fazer um pouco diferente aqui para variar um pouco, né? Vamos lá. Fazendo de azul agora, mas tudo bem, mesma coisa, tá? E vou fazer agora as notas de vermelho. Vou fazer um pouco diferente do que eu fiz aquele primeiro lá. O pulso, a ideia do pulso é a mesma ainda, certo? A ideia do pulso continua a mesma. A gente só vai mudar a configuração das notas ali em cima, ficou um pouco diferente, né? Então, estou marcando aqui o tempo, o pulso, né? E vou começar a cantar. Então, ó, 3, 4. Tá, 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 tá. Então, o que aconteceu dessa vez? Teve notas que duraram um tempo, né? Enquanto eu bati um pulso, né? Fiz um estalo aqui, eu cantei uma nota. Teve notas aqui, essa segunda vez aqui, que foi uma nota que durou 2 tempos, ou seja, eu estalei 2 vezes o dedo,
ou bati 2 vezes a palma, né? E essa nota durou mais tempo. Eu fiz um tá mais comprido aqui com a voz, né? Lembrando que a gente está fazendo por enquanto com a voz, porque é melhor a gente fazer com o corpo primeiro, para depois tentar passar isso para o instrumento, né? Mas fica mais fácil depois passar para o instrumento quando a gente consegue fazer essas coisas, né, com o corpo. Depois a gente teve uma outra nota que valeu um tempo só, outra de 2 e aqui uma de 3 tempos. Ou seja, uma nota de 3 tempos, né, é uma nota comprida, é uma nota longa, né, que a gente canta ou toca enquanto passou 3 pulsos. Outra coisa, quem já conhece metrônomo e tal, e às vezes não lê partitura, mas já sabe até trabalhar com o metrônomo na hora de estudar o instrumento, o metrônomo ele está fazendo o quê? Ele está marcando o pulso, certo? Então essa marcação que a gente está fazendo aqui nada mais é do que marcação do pulso, tá? Vamos fazer mais um, última vez, depois a gente já entra na fase aí de traduzir isso para a linguagem de partitura tradicional, né? Como sempre, apanhando dessa canetinha. Vou fazer de verde dessa vez. Sendo bem verde não ficou legal. Muito claro. Tá ótimo. Vamos lá? 1, 2, 3, 4. Tá. 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 Perceberam que por último eu só marquei o pulso, mas não cantei nada? Né? Por quê? Porque foi uma pausa ali, só marquei o pulso, não cantei nenhuma nota por cima. Vamos tentar fazer uma experiência aqui, não sei se a gente vai conseguir fazer isso à distância, mas eu vou marcar o início aqui, o start, 3, 4, e não vou mais ficar marcando o pulso. É como se eu imaginasse o pulso na minha cabeça, que é mais ou menos o que o músico acaba fazendo, né? Vou imaginar o pulso aqui na minha cabeça, marcando tá, essa marcação, e eu vou só cantar as notas sem ficar marcando o pulso, para eu ter um pouco dessa noção do pulso natural interno, assim, sem eu precisar ficar marcando externamente, tá? Então vamos tentar. 3, 4. Tá, tá, tá. Certo? Depois tentem treinar em casa isso dessa forma, que é interessante. Pra gente trabalhar esse pulso interno, né, sem precisar ficar marcando externamente, né? Isso é uma noção importante. Depois vocês mesmos podem fazer esse tipo de exercício, esse tipo de gráfico em casa, sozinhos mesmo, criar outros tipos de exercício em cima dessa ideia dos risquinhos que representam os pulsos e dos risquinhos de outra cor em cima que representam as notas, uma mais curta, outra mais longa. Vocês mesmos podem fazer exercícios dessa forma, variações disso aí para aprender melhor, que eu acho que é um jeito de praticar isso, tá? Passando então, então essa viagem toda aqui, como é que isso aqui vai virar partitura, certo? Vamos lá. O que acontece? Então, existe um desenho que serve para representar a nota que vale um tempo, certo? Dizendo também que essa questão de um tempo, meio tempo na partitura, na notação musical também é uma coisa relativa, mas acho que não cabe aqui ainda entrar nisso. Depois, se vocês gostarem e tal, me mandem mensagens, a gente pode estender depois essa aula, tá? Deixa eu colocar outra cor. Essa nota aqui, gente, ela valeu um tempo, correto? Foi uma nota ali vermelhinha que ela se estendeu apenas por um tempo. Como que seria o desenho disso na notação tradicional? Seria uma bolinha, certo? Preenchidinha com uma perninha, que a gente chama de semínima, certo? Aqui a gente tem uma outra nota que valeu quanto? 2 tempos, por isso ela é um risco comprido que se estendeu durante 2 pulsos, né? Uma nota mais longa. Isso na notação tradicional, ela se torna aquela bolinha branquinha, né, vazada, com uma outra perninha. Meu Deus, não ficou legal esse desenho. Pronto. E a gente tem
uma outra nota que durou quanto? Bem longa, 4 tempos. Ela é só uma bolinha branquinha sem perninha, que é o que a gente chama de semibreve. A anterior aqui é a mínima, tá? Então a gente aprendeu semínima, que vale um tempo, mínima, que vale 2 tempos, e semibreve, que vale 4. Como seria agora a gente utilizar isso, vamos supor, colocando isso em prática agora, usando os desenhos tradicionais e não mais essa brincadeira aqui dos risquinhos, né? Vamos tentar? Vocês vão ver que, se vocês prestarem atenção nas coisas anteriores, não vai ser tão difícil, né? Se ficar difícil, volta, assiste de novo, que eu acho que vai clareando aos poucos essas coisas, certo? Vamos lá, vou tentar desenhar aqui um exercíciozinho. Não, deixa quieto isso aqui. Então a gente tem 2 semínimas, uma mínima, mais uma semínima, uma semibreve, mais 2 semínimas, certo? Como que a gente poderia cantar isso? Então eu vou marcar aquele mesmo início ali, 3, 4, e vou começar a cantar com a sílaba tá, tá, aquele mesmo esquema, tá? Só que agora a gente não tem mais aqueles risquinhos que representavam o pulso graficamente. Esse pulso agora a gente tá internamente, a gente está pensando nele, tá? Internamente, e administrando isso e cantando as notas conforme a gente está vendo aqui a duração delas, tá? Vamos tentar? 3, 4. Tá, 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 tá. Será que deu para entender? Né? A gente teve notas que duraram um tempo só, ou seja, um pulso, né? Teve notas mais longas, como essa aqui que valeu 2 tempos e essa que valeu 4. Certo? Vamos tentar de novo? 3 e tá, 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 tá. Ok? Deu para ter uma ideia, gente? O que vocês podem fazer com isso aqui agora, daqui para frente? Criar outros exercícios desse tipo, combinando essas 3 primeiras figuras que a gente aprendeu, que foram a semínima, a mínima e a semibreve, e experimentar fazer isso tocando no instrumento também. De que forma? Como a gente ainda não está aprendendo a ler, por exemplo, meu instrumento é o violão e guitarra, certo? A gente ainda não fez nenhuma aula sobre a localização das notas na pauta, a gente não sabe onde é dó, onde é ré, mas a gente já está conhecendo as durações, que eu acho que é muito importante para esse início de leitura, certo? Então, você pode pegar a corda mizinha do instrumento, do violão, da guitarra, ficar tocando ela solta, enquanto está marcando o tempo com o pé, por exemplo, e você já vai estar praticando leitura, tá? Né? De certa forma é melódica, só que você está lendo só uma nota só, né? Só para você praticar essa questão de contar o tempo e colocar a mão no instrumento para acioná-lo, para tirar as notas dele nas durações que você está vendo. Né? Então eu acho que já é de grande valia. E vamos fazer um último para terminar? Vou mudar um pouquinho aqui. Nossa, esse desenho não tá legal. Melhorou. Vamos tentar esse. 2, 3, 4. Tá, 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 tá. Será que deu para sacar, gente? Espero ter ajudado. Tente fazer mais vezes isso. Volte o vídeo, assiste de novo. Acho que isso é muito bom para vocês e para quem toca um instrumento é essencial essa questão da leitura, não só para poder ler a partitura, mas para poder passar para outras pessoas a ideia que você está tendo. E você vai enxergar a música de outra maneira, assim. Você entra fundo nessa história de leitura porque é muito importante para quem é músico, tá? Espero que vocês tenham gostado. Se inscrevam no canal, compartilhem o vídeo, né? E dê um like, qualquer coisa, me mandem uma pergunta, eu curto interagir com vocês aí. E até a próxima.